Depois de um dia nublado, a quarta-feira deve trazer mudanças no clima. Veja na previsão do tempo. A quarta-feira será de sol com pouca nebulosidade na região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Chuvas isoladas não estão descartadas e as temperaturas vão subir um pouquinho. As mínimas serão de 6 graus em Campos do Jordão, 13 em Cachoeira Paulista, 15 em Taubaté e 18 graus em Ubatuba. E as máximas podem chegar a 24 graus em São Bento do Sapucaí e São Luís do Paraitinga, 26 em Caraguatatuba e 27 graus em Guaratinguetá. Em Ilhabela, a temperatura vai variar na quinta-feira, entre 16 e 26 graus. A crise hídrica tem despertado grandes e criativas ideias para o uso consciente da água e, consequentemente, também a economia. Um condomínio de Tremembé desenvolveu uma disputa sadia entre os moradores. Mas, ao invés de punir, o objetivo é premiar. Quem apresenta maior redução no consumo de água recebe prêmios. Em tempos de crise hídrica, a regra é a conscientização. A casa número 17 é a bicampeã na economia de água e no exemplo para outros moradores. Quando eu tive conhecimento da minha média dos últimos 6 meses, eu vi que a minha casa estava entre as últimas, com as casas que mais consumiam água. Isso daí foi o gatilho, né? Foi o momento que a gente falou, a gente tem que mudar, temos que modificar mesmo. O novo sistema começou a ser feito em novembro de 2014 e agora já é um hábito. A água da máquina é reutilizada, os vazamentos foram eliminados e até mesmo a forma de lavar a louça é diferente. A gente deixa um legado, né, para as próximas gerações, para minha filha também, de ela já aprender a utilizar racionalmente. A questão não está em você, se você gasta mais que o seu vizinho. A questão é que você usa conscientemente a água que você tem disponível, independente se você paga ela ou não. Com atitudes mais conscientes e a família toda mobilizada, a economia na conta de água da casa passou de R$ 72 para R$ 28, uma economia de cerca de 60%. Rafaela tem apenas 3 anos, mas já é exemplo para muita gente grande. Porque acaba a água do Brasil. O consumo médio de todas as casas foram analisadas. A partir desse resultado, todo mês é feito um ranking de quem mais economizou. Os 10 primeiros colocados recebem prêmios. Em primeiro lugar, ele vai no cinema e ainda come pizza, né? E depois os demais 9 moradores também ganham uma pizza, né? Agora, esse mês, ainda mais apoiadores trouxeram para a gente novos prêmios. Então, a partir do mês que vem, vai ser maior a premiação. Por aqui, o que poderia ser uma punição tornou-se uma competição sadia. A tentativa foi fugir da punição, onde evitar aquele controle de um morador sobre o outro. Isso seria uma coisa muito ruim. Então, buscando uma harmonia maior, a ideia foi premiar quem tivesse maior economia de água. Então, nossas premiações são feitas de uma maneira bem mais amigável, né? Então, não fica um fiscalizando, e sim um querendo ganhar do outro. Das 48 casas do condomínio, 23 pagam o consumo mínimo na conta de água. Você vai economizando pouco a pouco, né? O interessante é quando você soma a economia, a gente vê que realmente faz a diferença, né? Então foi uma campanha muito importante nesse sentido. Este foi mais um Momento Rio Vivo, projeto da Band Vale que quer conscientizar você sobre a importância da preservação da água. Participe também. Acesse a nossa fanpage e se informe. facebook.com/Projeto Rio Vivo. 2014 foi um ano crítico para Taubaté. A cidade viveu epidemia de dengue com quase 10 mil casos e 8 mortes. E agora, em 2015, o município vive novamente uma epidemia com 496 exames positivos, além de uma morte. Mas para combater o avanço do mosquito transmissor, a Operação Cata-Treco é intensificada. Não deixar água parada e eliminar os focos do mosquito da dengue é obrigação de todos. Para intensificar o combate e o avanço da doença, as ações do Cata-Treco acontecem durante a semana em diferentes bairros de Taubaté. A partir do mapeamento que nós temos de casos e eventualmente de índice de Breton, né, que é a infestação, nós temos voltado o Cata-Treco para esses bairros com maior índice ou com maior número de casos. Na quinta e na sexta-feira, Vila São Geraldo,
Jardim dos Estados e Jardim Califórnia, em parceria com a Associação de Moradores. Os moradores têm papel fundamental e precisam colaborar. No bairro Jardim Paduan, a ação foi aprovada. Eu estou achando muito bom, né? Porque esse ano eu não vi problema nenhum aqui nessa rua, não soube nada, né? Faz tempo que a gente está esperando isso, sabe? Porque aqui tá, nossa, as turmas estão jogando muito lixo para a rua e está aparecendo dengue, então tá muito perigoso mesmo. Já apareceu várias pessoas com dengue. Eu acho muito bom, porque visto que isso é uma epidemia, né? E cada dia que passa, a gente podendo mais ajudar a limpar os quintais, algum objeto que não está usando mais, a gente colocar para os carros da prefeitura levar, eu acho muito bom. 85% dos criadouros do mosquito da dengue estão dentro das casas. Por isso, o foco dessa ação é o recolhimento de objetos e utensílios que podem acumular água e servir de abrigo para o mosquito Aedes aegypti. A cidade vive uma epidemia da doença com 496 casos confirmados, além de uma morte. Segundo a prefeitura, desde março foram recolhidos das ruas cerca de 90 metros cúbicos de materiais. Nós priorizamos latas, pneus, objetos plásticos quebrados, garrafas, eventualmente algum móvel aí que possa acumular em alguma parte dele água, vaso sanitário desativado, tudo que pode ter uma possibilidade de acumular água e servir como criadouro. Vem sendo feito diariamente, tá? Então num ritmo mais acelerado do que a gente vinha fazendo o ano passado. Então, o que a gente pode perceber assim, é um volume muito grande, nós estamos retirando uma média de 10 metros cúbicos por dia. 4 cidades da região criaram leis para punir quem joga entulho nas ruas e recusam a eliminar criadouros do mosquito da dengue. Caraguatatuba já notificou 53 proprietários de imóveis que despejaram de forma irregular entulho. São José dos Campos, Jacareí e São Sebastião ainda não divulgaram um balanço das novas medidas. E hoje a Prefeitura de Lorena confirmou a primeira morte por dengue na cidade. A vítima é um homem de 59 anos. O município vive uma epidemia da doença com 427 casos e criou uma sala específica dentro do pronto-socorro municipal para atender pacientes com suspeita de dengue. E os casos nas cidades da região não param de aumentar. Caraguatatuba tem a pior situação com 1.946 casos da doença. 2 pessoas já morreram vítimas da dengue no município, que decretou calamidade pública. São Sebastião, que até ontem registrava 730 doentes, hoje já são 998 exames positivos. Em Ubatuba também houve aumento. O número saltou de 201 para 243 casos. São José dos Campos vive quadro epidêmico e até ontem eram 1.238 confirmações. Hoje já passou para 1.337 doentes. Pindamonhangaba contabiliza 165 casos. Telespectadores do Band Cidade ligaram para a nossa redação hoje para reclamar da demora no atendimento do Hospital Municipal da Vila Industrial de São José dos Campos. Eles procuraram atendimento médico com sintomas da dengue. Alguns chegaram à unidade às 9 da manhã e só foram atendidos no final da tarde. A Secretaria de Saúde confirmou que o movimento hoje esteve 25% acima do normal. Foram atendidas cerca de 1.200 pessoas. Segundo a assessoria, quem recebeu atendimento pela primeira vez não precisou esperar muito. A demora foi para aqueles que aguardavam exames e procedimentos mais complexos, que precisam realmente de mais tempo. Se você tem alguma denúncia, reclamação ou imagens de um fato interessante, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é faleconoscovale@band.com.br. E os médicos orientam que, ao perceber os primeiros sintomas da doença, o recomendável mesmo é procurar atendimento. Por isso, nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Gabriela Leite, que está em Taubaté, ao lado de um médico e vai dar outras orientações. Boa noite, Gabriela. Oi, Gianda, boa noite. É isso mesmo. Os cuidados com a dengue ainda geram muitas dúvidas e principalmente sobre a medicação. Sobre isso, então, eu converso com o médico clínico geral, Onei Fontes. Onei, boa noite. Como é feita a medicação e o tratamento da dengue? Boa noite, Gabriela. Normalmente, o tratamento da dengue é feito através de medicação sintomática, isto é, analgésicos, devido à intensa dor que ela provoca.
Mas eu que sou médico homeopata, eu utilizo o arsenal da homeopatia e temos medicamentos homeopáticos que não só abreviam os sintomas da dengue, como faz com que o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do organismo, atue mais rapidamente e aqueles casos que iriam durar aqueles sintomas uma semana, em 2, 3 dias ficam bons. Bacana, muito legal. E, Ney, diz pra mim uma coisa, a gente fala muito de combate sobre a dengue, né? Mas quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas são clássicos, né? Muita dor no corpo, principalmente nos olhos, dor de cabeça, uma febre que não é muito alta, 38,5, 39, uma adinamia, uma sensação assim, de cansaço muito grande. E é importante que se diga que os sintomas são muito variados. Muitas vezes os sintomas são tão brandos que lembram um resfriado comum e as pessoas se automedicam e é aí que mora o perigo. Então é importante que as pessoas, aos primeiros sintomas, vá a um médico para saber se realmente o que ela tem é dengue ou não. Você falou sobre os perigos, sobre a automedicação. O que efetivamente pode acontecer com uma pessoa se ela vir a se medicar em casa? Veja bem, os anti-inflamatórios, que é muito costumeiramente usados para se automedicar, eles podem fazer com que um quadro de dengue vire uma dengue hemorrágica. E a dengue hemorrágica, nós sabemos que é uma complicação muito séria que tem matado várias pessoas aí no Brasil inteiro. Então tá bom, obrigada. Gianda, é com você no estúdio. Valeu, muito obrigada, Gabriela. A seguir, Gabriel Medina vence o americano Kelly Slater e avança para as quartas de final da segunda etapa do Mundial de Surf. E as meninas do basquete de São José perdem a primeira disputa das semifinais da Liga Nacional. Agora são 7 horas e 13 minutinhos, a gente não demora.